Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a anemia falciforme. Quando pensamos em anemia falciforme, devemos sempre lembrar de hemólise e obstrução vascular. Então não se esqueça disso. Pensou em anemia falciforme? Lembre-se de hemólise e obstrução vascular. E a obstrução vascular vai causar isquemia dos tecidos. A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia qualitativa, ou seja, uma doença que acomete a hemoglobina. Trata-se de uma doença autossômica recessiva, onde nós temos uma mutação na cadeia beta da globina. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Apenas os homozigotos têm anemia falciforme, ou seja, aquele indivíduo que tem mutação nos dois alelos vão desenvolver anemia falciforme. Aquele indivíduo que tem um alelo com mutação e o outro alelo normal, ele tem traço falciforme, ele não vai ter anemia falciforme, ele não vai ter as manifestações clínicas típicas da anemia falciforme. O indivíduo normal, saudável, sem anemia falciforme, tem basicamente três tipos de hemoglobina. Hemoglobina A1, que é a mais abundante, representando 97% da hemoglobina circulante. Essa hemoglobina A1 é formada por duas cadeias betas e duas cadeias alfas, no caso da globina. Hemoglobina A2, duas cadeias betas e duas deltas. E a hemoglobina fetal, duas cadeias alfas e duas cadeias gamas. O que acontece então na anemia falciforme? Lá na hemoglobina A1, na anemia falciforme, as cadeias betas são substituídas por duas cadeias betas anormais. Então é isso que acontece na anemia falciforme. Isso dá origem à hemoglobina S, que é a hemoglobina característica da anemia falciforme, ok? Então, na anemia falciforme, eu substituo as duas cadeias betas normais por duas cadeias betas anormais e eu tenho informação, então, da hemoglobina S. Indivíduo com anemia falciforme tem muita hemoglobina S e não tem hemoglobina A1, não tem a principal hemoglobina circulante em indivíduos saudáveis. O que acontece? Qual que é o grande problema? É que a hemácia, que contém essa hemoglobina S, ela muda a sua conformação quando entra em contato com ambientes com baixas concentrações de oxigênio, quando o indivíduo tem desidratação, quando tem infecções ou quando tem estresse físico ou psicológico. Então, o indivíduo tem hipóxia. A hemácia, que é bicôncava, passa a ser em formato de lua cheia, em formato de foice. Então, a gente tem a hemácia em foice. Qual que é o grande problema? É que essa hemácia em foice, ela tem uma meia-vida mais curta. Ela é rapidamente degradada, principalmente no sistema retículo endotelial, principalmente no baço. É por isso que eu falei lá no início, que na anemia falciforme a gente tem hemólise. Essa hemólise pode ser extravascular, que é essa que ocorre no baço, pode ser intravascular, que é muito rara e quando ocorre é muito grave. E essa hemácia em foice, para não esquecer, ocorre quando o paciente tem hipóxia, desidratação, infecção ou estresse. Ela também é menos maleável. A gente tem que lembrar que a hemoglobina, que a hemácia, ela transporta o oxigênio no nosso organismo. Então ela tem que passar por todos os vasos do organismo. Ela tem que passar, por exemplo, pelos pequenos vasos. A hemácia ela é capaz de passar por esses pequenos vasos porque ela é maleável. Ela deforma daqui, deforma dali e vai passando pelos vasos. Mas a hemácia em foice ela não consegue passar. Então, quando ela vai passar pelos vasos, ela não é maleável, então ela acaba obstruindo o vaso e causando isquemia. Então, por isso que eu falei lá no início. Pessoa em anemia falciforme, lembre-se de obstrução, oclusão vascular e lembre-se da hemólise. O indivíduo heterozigoto, ou seja, tem um gene com mutação e o outro sem mutação, ele não tem anemia falciforme, ele tem traço falciforme. Esse indivíduo ele consegue produzir um pouco de hemoglobina A1, que seria a hemoglobina mais abundante e normal. E ele tem menores concentrações de hemoglobina S quando comparados com os indivíduos com anemia falciforme. Então, esses indivíduos são assintomáticos e não necessitam de tratamento. Eles podem até ter um momento ou outro, uma discreta icterícia, uma hematúria, mas não precisam de tratamento. E olha só que interessante. Quando nós temos um casal e os dois têm traço falciforme, ou seja, o pai tem traço falciforme e a mãe tem traço falciforme, eles têm uma chance de 25% de terem um filho com anemia falciforme. Agora,
Se um deles tem anemia falciforme e o outro tem traço falciforme, a chance de terem um filho com anemia falciforme aumenta para 50%. Vamos então responder essa questão. Os pais de uma criança recém-nascida estão muito preocupados, pois no teste do pezinho houve observação do traço falciforme. A fim de esclarecê-los sobre o que significa esse resultado, as informações que devem ser repassadas aos pais sobre a doença são: a presença de traço falciforme não predispõe a criança às complicações observadas na doença falciforme homozigóticas, como a síndrome torácica aguda? Correto. Se o paciente tem traço falciforme, ele não tem sintomas. Correto. B. A doença é de transmissão autossômica dominante? Não, é recessiva. A anemia falciforme se desenvolve em 60% dos pacientes com traço falciforme? Não. Se ele tem traço falciforme, ele vai ter traço falciforme até morrer. Ele não vai desenvolver anemia falciforme com o tempo. E D. A expectativa de vida para pacientes com traço falciforme é de 40 anos para meninos e 50 anos para meninas? Incorreto. O paciente com traço falciforme ele tem sobrevida normal como qualquer outro indivíduo. Então, alternativa correta, alternativa A. Presença de traço falciforme, o paciente é assintomático. Homem, 22 anos, procura atendimento por alterações de exames laboratoriais de rotina. Ele está assintomático. No interrogatório sistemático, referiu ter notado olhos amarelados há 2 anos por cerca de 2 dias, ou seja, icterícia leve que melhorou espontaneamente. Mas ele não procurou atendimento médico. Negou outras comorbidades. Exames laboratoriais, ele tem hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina indireta, hepatograma normal, AST, ALT, fosfatase alcalina e gama-GT normais. Ele não tem hepatite C, foi vacinado para hepatite B, ou seja, ele não tem hepatite B. Ele foi vacinado ou teve contato com o vírus e evoluiu com cura espontânea, pois o anti-HBS é reagente, e já teve hepatite A. Olha só que interessante. Na eletroforese de hemoglobina, ele tem hemoglobina A1. Então, ele não tem anemia falciforme. Na anemia falciforme, o paciente não tem hemoglobina A1, ele só tem hemoglobina S. E ele tem hemoglobina S de 37%. Ou seja, ele tem hemoglobina A1 e hemoglobina S, então ele tem traço falcêmico, ele não tem anemia falciforme. O risco que o filho desse paciente terá de nascer com anemia falciforme, caso a mãe possua traço falcêmico, é de 25%. Se os dois têm traço falcêmico, risco de 25%. Se um tem anemia falciforme e o outro traço, o risco já aumenta para 50%, por isso a alternativa correta, alternativa B, risco de 25%. Em relação às manifestações clínicas, vou repetir o que eu falei lá no início. Pessoa em anemia falciforme, hemólise, obstrução vascular causa isquemia. A maioria dos pacientes são assintomáticos até os 6 meses de vida. Por quê? Até os 6 meses de vida, a criança tem muita hemoglobina fetal. Então, ele não vai apresentar manifestações clínicas. As manifestações clínicas aparecem após os 6 primeiros meses de vida. Em consequência da hemólise, nós podemos ter icterícia, já que com a hemólise nós temos o aumento da bilirrubina, principalmente nós temos da bilirrubina indireta. E essa hiperbilirrubinemia pode causar também o aparecimento dos cálculos biliares de bilirrubina. As crises álgicas, crises de dor, são as manifestações clínicas mais comuns da anemia falciforme. E essas crises ocorrem por isquemia do tecido. A gente não pode esquecer da dactilite falcêmica. Ela acomete as mãos e os pés dos pacientes, geralmente ocorre entre 6 meses e 2 anos de vida, e ocorre por obstrução, por oclusão vascular das mãos e dos pés. Os pacientes geralmente têm edema, rubor e muita dor da mão e dos pés. Então, dactilite falcêmica geralmente é a primeira manifestação clínica do paciente com anemia falciforme. Como é que a gente vai tratar? Tratar fatores desencadeantes. Hipoxemia, oxigênio. Está desidratado? Hidratação. Analgesia. Muito importante, pois o paciente muitas das vezes tem uma dor muito intensa. Para analgesia, podemos utilizar dipirona, anti-inflamatórios não esteroidais, opioides fracos como codeína e tramadol, opioides fortes como morfina e imiperidina, e como adjuvantes podemos utilizar antidepressivos,
benzodiazepínicos e neurolépticos. Então, a escolha do analgésico vai depender da intensidade da dor do paciente. O menino de 6 anos, com anemia falciforme, foi levado ao setor de emergência com queixa de dor em membros inferiores há cerca de 12 horas. Ele não apresenta febre, apresenta dor. Ele recebeu em casa dipirona e paracetamol sem melhora. Ao exame físico apresenta faces dolorosas e a dor foi classificada como intensa. Se o paciente se ele está com uma dor intensa, já fez uso de dipirona e paracetamol, vamos utilizar um analgésico mais potente, vamos utilizar um opioide forte, vamos utilizar a morfina, alternativa correta, morfina. Uma outra complicação da anemia falciforme é a síndrome torácica aguda. Essa é a principal causa de morte em adultos com anemia falciforme. É uma condição multifatorial, envolve isquemia, tromboembolismo, infecções. O paciente geralmente se apresenta com infiltrado pulmonar, dor torácica, dispneia, febre e tosse. Para não esquecer, paciente com anemia falciforme chegou para atendimento com dor torácica, febre, tosse, dispneia, fez a radiografia, tem um infiltrado, você vai pensar na síndrome torácica aguda. Esse paciente geralmente tem infecções, infecção pulmonar, por Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ou Chlamydia pneumoniae. Como é que a gente vai tratar? Tratar fatores desencadeantes, tratar com analgesia, pois o paciente tem dor torácica, hidratação, tiver hipoxemia, oxigênio terapia. Nós vamos também utilizar antibióticos, podemos utilizar uma cefalosporina de 3ª ou 4ª geração com macrolídeo, uma excelente associação, ceftriaxona com claritromicina. Se o paciente tem dispneia e hipoxemia importante, nós podemos fazer também transfusão. Se o paciente tem um hematócrito menor que 30, vamos fazer hemotransfusão clássica de hemácias, como a gente faz em qualquer indivíduo. Agora, se ele tem um hematócrito maior que 30, para evitar uma hiperviscosidade, podemos fazer a exsanguíneo transfusão. O que seria isso? A gente tira o sangue doente do paciente e coloca um sangue normal, sangue com hemácias normais, se ele tiver um hematócrito maior que 30. Autoesplenectomia é outra complicação da anemia falciforme. Então, com o tempo, nós vamos tendo obstruções vasculares no baço. Essas obstruções causam isquemia do baço. E essa isquemia do baço causa fibrose e atrofia do baço. E com isso, nós temos perda da função do baço. O paciente deixa de ter baço. Então, em pacientes com anemia falciforme, a partir dos 5 anos, a maioria dos pacientes eles têm atrofia do baço. É muito incomum a gente encontrar esplenomegalia nesses pacientes. Por conta dessa atrofia do baço, é como se o paciente não tivesse mais baço, nós podemos ter o aparecimento dos corpúsculos de Howell-Jolly e também o aparecimento dos corpúsculos de Piper-Heimer. O que seria isso? O baço ele é muito importante no processo de amadurecimento das hemácias. As hemácias, assim que elas são liberadas na corrente sanguínea, no citoplasma ainda ficam restos de núcleo, restos de ferro. Então, os macrófagos do baço vão fazer uma limpeza nas hemácias. Se eu não tenho função do baço, eu não consigo fazer essa limpeza. E por isso eu tenho hemácias com restos de núcleo, são os corpúsculos de Howell-Jolly, e hemácias com restos de ferro, corpúsculos de Piper-Heimer. Por isso que esses corpúsculos aparecem. O baço é muito importante para a nossa imunidade. Se o paciente não tem baço, nós temos imunossupressão e esses indivíduos têm um risco maior de infecções por bactérias encapsuladas. Por isso, todas as crianças devem receber todas as vacinações do calendário habitual, devem também receber vacinação para o Streptococcus pneumoniae e as crianças também vão receber profilaxia com antibióticos dos 3 meses de vida até os 5 anos. Nós podemos utilizar penicilina V oral ou eritromicina. A eritromicina é utilizada naqueles pacientes que não podem utilizar a penicilina V.
E a principal causa de morte em crianças com anemia falciforme é infecções. Então a gente tem sempre que ficar atento com infecções nesses pacientes. Crianças com anemia falciforme, diante da suspeita de infecção, devem sempre ser internados e devemos iniciar também a antibiótico terapia venosa. Diante de qualquer suspeita de infecção em crianças com anemia falciforme, eles devem ser internados e devemos iniciar a antibiótico terapia por via venosa. Já, como eu já comentei, esses indivíduos têm alto risco de infecções por bactérias encapsuladas. Lactente de 2 anos, com anemia falciforme, chegou ao pronto-socorro com história de dor em membros inferiores e febre. Há várias condições que pode dar febre, sim. Mas se você tem um indivíduo com febre, a primeira suspeita sempre é infecção. Se você tem uma criança com anemia falciforme e infecção, você tem que ficar atento. Esse paciente vai ser internado, você tem que começar antibiótico. Ele tem também tosse há 3 dias. Há um exame físico, está hipocorado, eupineico, sem hepatosplenomegalia, sem edema ou sinais flogísticos em membros inferiores. Raio-X normal. A conduta mais adequada para o caso é analgesia e liberar com antibiótico terapia oral? Não. Analgesia e encaminhar para ambulatório? Não. Anti-inflamatório e liberar com antibiótico terapia oral? Não. Analgesia e internar para antibiótico terapia venosa? Pronto. Alternativa correta, alternativa D. Criança com anemia falciforme, febre, qualquer sinal de infecção interna e começa antibiótico terapia venosa. Próxima questão, temos aqui uma criança de 2 anos, portadora de doença falciforme, é atendida na unidade de pronto atendimento com quadro de febre, iniciada a 36 horas, sem outros sintomas. Exame físico não apresenta alterações além da temperatura de 38,9, ou seja, ele ainda está febril. A conduta será acompanhamento ambulatorial? Não. Realização dos seguintes exames: hemograma, hemocultura, urocultura, radiografia de tórax. Os resultados definirão o plano terapêutico? Não. A gente vai pedir exame, mas a gente já vai começar um antibiótico. Então, nós não devemos atrasar o início do tratamento. Admissão hospitalar, início de antibiótico terapia parenteral, mesmo antes dos resultados dos exames? Sim. Alternativa correta, alternativa C. Criança, anemia falciforme, febre, sinal de infecção interna, antibiótico terapia por via oral. Outra complicação, sequestro esplênico. Como eu já comentei, a maioria dos pacientes com anemia falciforme evoluem com a atrofia do baço. Se o indivíduo tem esplenomegalia, no contexto da anemia falciforme, nós devemos lembrar, pensar sempre no sequestro esplênico, ok? Para não esquecer, indivíduo com anemia falciforme geralmente evolui com a atrofia do baço. Indivíduo com anemia falciforme com esplenomegalia, vamos pensar no sequestro esplênico. O que ocorre nesses casos? No sequestro esplênico, nós temos obstrução dos vasos de saída do baço. Nós temos várias hemácias em foice que se juntam, obstruem o trato de saída do baço e, com isso, todas as hemácias que chegam no baço vão se acumulando no parênquima do baço. E por isso nós temos esplenomegalia. Por conta da esplenomegalia, nós temos hiperesplenismo. Nós temos, então, aumento da hemólise. O paciente, então, com sequestro esplênico vai ter uma piora aguda da anemia. Como é que o organismo tenta se defender dessa hemólise aguda? Ele tenta aumentar a produção das hemácias. E ela joga no sangue, a medula, hemácias imaturas, reticulócitos. Então, no sequestro esplênico, nós temos piora aguda da anemia e temos aumento dos reticulócitos. Como temos hemólise, temos aumento do DHL. E como temos hemólise, temos hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina indireta. Sequestro esplênico é uma complicação grave, o paciente pode evoluir com choque e evoluir para o óbito. Como é que a gente trata? Estabilização hemodinâmica, hidratação, podemos fazer transfusão de hemácias. E aquele indivíduo que teve um sequestro esplênico, ele deve ser submetido, claro, após a melhora do quadro clínico, a uma esplenectomia, pois ele tem um risco maior de evoluir com essa complicação. Novamente, criança de 9 anos, com anemia falciforme,
apresenta palidez súbita com hipoatividade e dor abdominal. Ó, ele teve palidez súbita, ele teve uma piora súbita da anemia. Familiares negam febre. Apresenta baço em fossa ilíaca esquerda e fígado normal. Hemograma demonstra hemoglobina de 3, uma anemia muito importante, 10% de eritroblastos, ou seja, um aumento dos reticulócitos, plaquetas 150 mil, leucócito de 15 mil sem desvio. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Então você tem um paciente com anemia falciforme, teve uma piora súbita da anemia, aumento dos reticulócitos e esplenomegalia. Qual que é o provável diagnóstico? Sequestro esplênico, não se esqueça disso. Pacientes com anemia falciforme geralmente têm atrofia do baço. Se você tem um indivíduo com anemia falciforme e esplenomegalia, tem que pensar no sequestro esplênico. Criança de 2 anos, portador de anemia falciforme, é levado à emergência apresentando dor abdominal, palidez acentuada, ou hemoglobina de 3, hipovolemia, reticulócitos aumentados, taquicardia, taquipneia e baço 5 centímetros do rebordo costal esquerdo. A principal hipótese diagnóstica, então, é sequestro esplênico, piora súbita da anemia, hiperbilirrubinemia, aumento dos reticulócitos e esplenomegalia, sequestro esplênico. Outra complicação da anemia falciforme, crise aplásica. O parvovírus B19, ele tem o potencial, a capacidade de destruir os precursores das hemácias lá na medula. Então, o indivíduo com anemia falciforme, quando tem uma infecção por parvovírus, ele pode evoluir com a crise aplásica. Eu bloqueio a produção de hemácia, então o indivíduo evolui com anemia súbita. Só que diferente do sequestro esplênico, aqui a minha medula ela está bloqueada. Eu tenho destruição dos precursores das hemácias, então eu tenho diminuição dos reticulócitos. Então, seria uma forma da gente diferenciar o sequestro esplênico da crise aplásica. Esses pacientes devem ser acompanhados até recuperação da função medular. Como eu já comentei, para diferenciar do sequestro esplênico, nós temos a piora súbita da anemia, pois o parvovírus bloqueia a maturação das hemácias, e temos os reticulócitos baixos. Temos aqui um menino de 5 anos com diagnóstico de anemia falciforme e faz uso de penicilina oral desde os 8 meses de idade. Ele recebeu vacinação adequada. Hoje apresenta adinamia, cansaço, dispneia, dor abdominal e fezes amolecidas, ou seja, sintomas inespecíficos que podem indicar aí uma infecção viral. Ele está pálido, frequência cardíaca de 150, aumentada. O baço é palpável a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, olha aí a pegadinha. Ele coloca um baço um pouco aumentado, né, uma esplenomegalia, para a gente já pensar no sequestro esplênico. No prontuário, observa-se que a dosagem habitual de hemoglobina da criança era 9 e agora ele está 4,5. Ou seja, ele teve uma piora súbita da anemia. E ele tem reticulócito ausente. No sequestro esplênico, eu tenho hemólise, mas a minha medula está saudável. Ela consegue compensar essa hemólise, aumentando a produção da hemácia, e ela libera também as hemácias imaturas, os reticulócitos. Na crise aplásica, o parvovírus destrói os precursores, então eu não tenho reticulócito. Eu tenho piora da anemia? Tem, porque minha medula não consegue produzir hemácia. Mas eu não tenho reticulócito porque eu tive destruição desses precursores. Então, por isso, nesse caso aqui, né, o que a gente vai pedir? Sorologia para parvovírus, já que o parvovírus pode causar essa crise aplásica. Alternativa correta, alternativa E. Outra complicação, crise hiperhemolítica, que pode ocorrer em casos de infecções, deficiência de G6PD e reações transfusionais. Nesses casos, nós temos uma piora súbita da anemia, um aumento súbito da hemólise. Por conta da hemólise e da anemia, nós temos hiperbilirrubinemia e temos aumento dos reticulócitos, porque nesse caso aqui a minha medula está saudável, ela tenta compensar essa hemólise, aumentando a produção das hemácias e aumentando a produção dos reticulócitos. Outra complicação, acidente vascular cerebral. O AVC isquêmico
Ocorre principalmente em crianças e em adultos após os 30 anos de idade. E ocorre por obstrução dos vasos cerebrais. Como é que a gente trata o AVC isquêmico em um paciente com anemia falciforme? Vamos fazer exsanguíneo transfusão. Vamos retirar o sangue falcêmico e vamos colocar sangue com hemácias normais. A gente sabe que a transfusão crônica nesses pacientes reduz o risco de novos eventos de acidente vascular cerebral isquêmico. Nós temos uma forma de fazer uma profilaxia do AVC em indivíduos com anemia falciforme. Então, indivíduos, pacientes com anemia falciforme, que tenham entre 2 e 16 anos de idade, devem ser submetidos a um Doppler craniano anualmente. Então, todos os anos ele vai fazer um Doppler craniano. Se a gente encontrar um fluxo sanguíneo maior que 200 centímetros por segundo, esse indivíduo tem alto risco de evoluir com AVC. E nesses casos nós vamos então indicar a transfusão crônica. O AVC hemorrágico também pode ocorrer. E por que ela ocorre? A gente tem vasos que nutrem os próprios vasos. Então, microvasos que nutrem os vasos. Nós podemos ter isquemia desses vasos que nutrem os outros vasos. Com isso, nós podemos ter alterações na estrutura desses vasos, com a formação, por exemplo, de aneurismas. Esses aneurismas podem romper, causando AVC hemorrágico. Outra complicação, priapismo. O priapismo se caracteriza por uma ereção peniana mantida e indesejada. Ela ocorre por uma obstrução vascular no corpo cavernoso do pênis e ocorre em até 30% dos casos. Outras manifestações clínicas, sintomas osteomusculares, a gente já falou de alguns, como por exemplo, as crises álgicas, que são as manifestações clínicas mais comuns do paciente com anemia falciforme. Nós podemos ter também necrose, aumento da reabsorção óssea, o paciente pode evoluir com osteoporose. E não podemos nos esquecer da osteomielite, que ocorre em até 12% dos pacientes com anemia falciforme. E uma curiosidade é que nos pacientes com anemia falciforme, um agente etiológico muito importante da osteomielite é a salmonela. Observe essa questão. Paciente de 5 anos, portador de doença falciforme, é internado na enfermaria de pediatria com diagnóstico de osteomielite. Quais os principais micro-organismos responsáveis por osteomielite na doença falciforme? Osteomielite na doença falciforme, você tem que lembrar da salmonela. E qual é o agente mais comum da osteomielite na população geral? Staphylococcus aureus. Então, no indivíduo com anemia falciforme, a osteomielite vai ser causada principalmente pelo Staphylococcus ou pela salmonela. A anemia falciforme pode causar disfunções orgânicas por isquemia crônica. Então, pode causar uma hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Interessante comentar que a insuficiência renal do paciente com anemia falciforme, nesses casos, nós temos rim de tamanho normal ou até mesmo aumentado. O mais comum na insuficiência renal é a gente ter um rim atrofiado, mas na anemia falciforme não. O paciente pode ter insuficiência renal com rim normal ou aumentado. Em gestantes, a anemia falciforme pode aumentar o risco de abortamentos, aumenta o risco de tromboembolismo e aumenta o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. No laboratório, a gente vai voltar lá e lembrar da hemólise. Se eu tenho hemólise, se eu tenho degradação das hemácias, eu tenho anemia. Nesses casos, eu tenho uma anemia hiperproliferativa. Por quê? Porque a minha medula tenta compensar essa hemólise, aumentando a produção de hemácias e dos seus precursores, dos reticulócitos. Então, a gente tem uma anemia hiperproliferativa, uma anemia com reticulocitose, com aumento dos reticulócitos. Por conta da hemólise, nós temos hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina indireta. Por conta da hemólise, nós temos um aumento do DHL. Anemia falciforme, temos diminuição da aptoglobina. E por conta dessa hiperatividade medular, nós podemos ter também leucocitose por aumento da produção de leucócitos na medula. Podemos ter aumento das plaquetas por aumento das plaquetas lá na medula. Para o diagnóstico, nós podemos fazer o esfregaço do sangue periférico. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as hemácias em foice, que são chamadas de drepanócitos. E podemos também encontrar as hemácias em alvo, que são chamados de leptócitos. Eles não são específicos, tá, da anemia falciforme. Então, são dois achados que a gente pode encontrar no esfregaço do sangue periférico.
Homem negro de 20 anos, com história de várias internações por crises vaso-oclusivas, é internado por novo quadro álgico. Em relação à doença de base, o resultado laboratorial característicos é sugerido por... Então, eu tenho hemólise, tenho anemia. Minha medula tenta compensar essa anemia, essa hemólise, aumentando a produção de hemácia e dos seus precursores. Então, eu tenho uma anemia hiperproliferativa com aumento dos reticulócitos. Então, vamos ver aqui. Reticulócito aumentado, sim. Aptoglobina diminuída, sim. Por conta da hemólise, eu tenho aumento do DHL e hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina indireta, alternativa A, correta. Reticulócitos estão aumentados, então aqui já está errado. Aptoglobina está diminuída, então essa está errada. Reticulócitos estão aumentados, então a alternativa A está correta. Para o diagnóstico, eu tenho que evidenciar, eu tenho que procurar e achar a hemoglobina S. E para isso eu posso utilizar a eletroforese de hemoglobina, que é o exame mais utilizado na prática, pois tem um baixo custo, tem um menor custo e está disponível na maioria dos locais. Mas o padrão ouro para o diagnóstico é a cromatografia líquida de alta performance. Mas repetindo, apesar da cromatografia ser o exame padrão ouro, na maioria das vezes a gente usa a eletroforese de hemoglobina para o diagnóstico. Como é que a gente vai tratar? A gente tem um tratamento curativo que está pouco disponível e pode ser feito nas crianças e adolescentes. E esse tratamento pode ser feito com transplante halogênico de medula ou terapia gênica. E a medicação mais utilizada para o tratamento da anemia falciforme é a hidroxureia. Essa medicação reduz complicações e internações, reduz as oclusões vasculares, aumenta a sobrevida do paciente. Como é que a hidroxureia atua nesses pacientes? Aumenta a hidratação das hemácias, causa uma vasodilatação e tem efeito anti-inflamatório. Mas a ação mais importante da hidroxureia é reduzir a hemoglobina S e aumentar a hemoglobina F. Então, lembrar sempre disso aqui. A hidroxureia diminui a hemoglobina S e aumenta a hemoglobina F, e essa questão pergunta justamente isso. A hidroxureia é usada em adultos e também em crianças com anemia falciforme para reduzir a morbidade desses pacientes. Qual é a função da hidroxureia nos pacientes com anemia falciforme? Aumenta o nível de hemoglobina A? Não. Aumenta o nível de hemoglobina 2? Também não. Aumenta o nível da hemoglobina fetal. Alternativa correta. Diminui o nível de hemoglobina fetal? Não. Aumenta o nível da hemoglobina S? Não. Ela diminui a hemoglobina S e aumenta a hemoglobina fetal. Por isso a alternativa correta, a alternativa C. Importante lembrar que na anemia falciforme temos uma anemia hiperproliferativa e então a medula ela está hiperfuncionante. Então ela precisa de substratos para produzir as células. Produzir, por exemplo, as hemácias. Então, é sempre importante a gente fazer a reposição de ácido fólico e ficar atento com a vitamina B12 e com ferro, porque às vezes a gente vai precisar também repor esses nutrientes, né? Essas vitaminas. Vitamina B12 e ácido fólico, e ferro. Mas lembrar sempre do ácido fólico. Transfusão. O ideal é que a gente faça transfusão nesses pacientes com hemácias filtradas, para reduzir o risco da produção de autoanticorpos. Quando o paciente precisa de transfusão, quando ele tem uma anemia importante, qual é a nossa meta? A meta da transfusão é manter a hemoglobina entre 9 e 10. Quando é que a gente vai indicar a transfusão nesses pacientes? Redução da hemoglobina em 2 pontos. Por exemplo, o paciente chegou, ele tinha uma hemoglobina de 11, agora está com hemoglobina de 7, 8. A gente pode fazer a transfusão. Vamos fazer também na crise aplásica, na crise hiperhemolítica, no sequestro esplênico, na falência cardíaca, nas crises álgicas e nas infecções refratárias. E a exsanguíneo transfusão, que é aquela que a gente retira o sangue falcêmico, né? E coloca sangue com hemácias normais. Vamos fazer no paciente com acidente vascular cerebral, na síndrome torácica aguda e no priapismo refratário. Era esse então que eu tinha passado para vocês sobre a anemia falciforme. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.